livro de Ageu, profeta Ageu. Quem não tiver Bíblia, vai aparecer aqui no telão. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1 em diante. Livro do profeta Ageu. Eu vou ler a palavra e os irmãos acompanhem. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica do livro do profeta Ageu, um dos profetas do Antigo Testamento. Um livro curto, 2 capítulos apenas, mas que traz uma mensagem relevante para nós hoje. E eu tenho certeza que se nós dermos ouvidos à voz de Deus e à sua palavra, nós sairemos daqui hoje renovados para a glória do nome do Senhor. Porque essa é uma mensagem tão importante, tão necessária hoje, quanto foi nos dias de Ageu. Antes de falarmos sobre a sua mensagem, eu quero falar sobre o período em que ela foi proferida, para a gente entender o contexto histórico, para entendermos por que Deus levantou esse profeta chamado Ageu para transmitir a mensagem ao povo de Judá. Como nós sabemos, a nação de Israel, por um longo período, ela se tornou infiel a Deus. Ela adotou outros deuses, adorou outros senhores, e Deus decidiu castigar a nação enviando o Império Babilônico. E o Império Babilônico, determinado período de tempo, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo de Jerusalém, que era o centro da adoração, e levou o povo de Judá cativo para a Babilônia. E ali eles passaram décadas como escravos em uma terra estranha. Perderam o templo, perderam a religião deles, perderam suas casas, porque no tempos antigos, quando se invadia-se um local, eles levavam os despojos e levavam as pessoas como escravas. E a Babilônia fazia isso quando invadia os povos, e fez isso com Israel. Só que passados os tempos, a palavra de Deus nos mostra, e a história nos mostra, que o Império Babilônico então cai, e entra o Império Persa. E Deus então desperta o espírito de Ciro, para fazer com que o povo que era escravo voltasse à sua terra. Se os irmãos lerem Esdras, o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, esses capítulos mostram o contexto do livro de Ageu. Porque quando no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus despertou o espírito de Ciro, para que Israel voltasse a Jerusalém e reconstruísse o templo. Ou seja, o próprio rei permitiu com que eles regressassem depois de décadas escravos. A palavra de Deus diz no capítulo 2 de Esdras que mais de 50.000 pessoas voltaram, regressaram com um objetivo: de restaurar o templo e a adoração ao Senhor nosso Deus. Quando eles então retornam, a palavra de Deus diz em Esdras, no capítulo 7, que eles começam a reconstrução do templo. Que eles iniciam lançando os alicerces e começam a construir o templo. Lançando os alicerces do templo que
já havia sido destruído e eles precisavam reconstruir. Mas a palavra de Deus diz que os inimigos de Israel decidiram perseguir e impedir que isso não acontecesse. E uma longa perseguição ocorreu a ponto da obra de Deus parar. E Israel simplesmente estagnou. Eles pararam da construção por causa dos inimigos. Eles desanimaram e deixaram de construir o templo do Senhor. Estima-se que eles ficaram 15 anos com a obra parada, sendo que Deus havia determinado que eles voltassem para construir o templo, mas eles pararam e deixaram de construir. É nesse período de tempo, nessa pausa da construção do templo, que Deus havia dito, em 15 anos se passando, Deus então levanta o profeta Ageu e diz: Ageu, eu preciso falar uma mensagem ao meu povo. E aqui nessa mensagem, no ano de 520 a.C., mais ou menos, que Ageu se levanta no reinado do rei Dário para trazer essa mensagem ao povo de Israel. O interessante é que essa mensagem ao povo de Israel, que foi tão importante na época, mas hoje ela é tão urgente, necessária e atual para nós hoje do que há 2.500 anos atrás. Quantos creem que Deus tem uma mensagem para nós através desse profeta? E é nessa noite que eu gostaria de compartilhar. Quando eu leio esse livro, irmãos, eu vejo que Deus está falando sobre a excelência de servir a Deus. A primeira coisa que nós observamos ao ler esse texto é que nós devemos servir a Deus e fazer a sua obra com prioridade. Repita comigo: servir a Deus com prioridade. Quando nós lemos esse texto, nós observamos algo. Os israelitas que foram chamados por Deus, que saíram da escravidão para voltar a Jerusalém com uma missão de reconstruir o templo, eles pararam e deixaram de fazer. E o que diz o texto na palavra do Senhor? Que ao invés deles cuidarem da obra e cuidarem dos interesses da adoração ao Senhor, cada um foi em busca de construir a sua própria casa. Cada um focou nos seus próprios interesses e abandonou a obra de Deus. A ponto de o próprio Deus dizer: para vós é tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa ficar deserta. Ele estava, é como se ele estivesse dizendo: eu trouxe vocês aqui para reconstruir o templo. Aí depois de vocês estão aqui 15 anos e vocês negligenciaram, e enquanto isso a sua casa está um fino acabamento. Algumas versões dizem assim: vocês fizeram as suas casas com fino acabamento, mas a minha casa está um entulho e deserta. Sendo que eu trouxe vocês para fazer a obra de Deus, para reconstruir o templo. E eles não estavam servindo a Deus com prioridade. Deus estava em segundo plano. É interessante, irmãos, que quando Deus permite que eles voltem para a terra, a ordem de Deus não era assim: vá e reconstrua a cidade, levante os muros e reconstrua suas casas. A ordem era assim: vá e reconstrua o templo primeiro. A ordem era restaurar a adoração, porque no Antigo Testamento e na Antiga Aliança, o templo, o local do templo, era o local do culto, era o local onde se oferecia sacrifício, era o local onde os israelitas adoravam ao Senhor, era o local onde eles ofereciam ofertas ao Senhor, era o local da oração ao Senhor. Então quando Deus diz assim: vai e volte em Jerusalém, e a primeira coisa que você faz é reconstruir o templo, Ele está dizendo: vá e reconstrua, porque eu quero ter comunhão novamente com vocês. Antes dele reconstruir as suas casas, Deus havia determinado que reconstruísse os templos. Sabe por quê, irmãos? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Deus estava dizendo: a primeira coisa, antes de reconstruir suas casas, é reconstruir o altar de Deus. Escute uma coisa, irmãos. Às vezes nós queremos reconstruir a nossa vida com o altar quebrado. Às vezes queremos reconstruir a nossa história longe de Deus. Mas quando nós lemos esse texto, nós percebemos que antes de reconstruir casas, nós precisamos reconstruir o altar do Senhor em nossas vidas. E o fato é que eles estavam servindo a Deus em segundo plano. Deixaram a Deus, foram cada um buscar as suas casas, investiram em seus negócios, investiram no luxo do seu lar, enquanto Deus e a obra em segundo plano. Porque ele não tinha mais, a adoração não foi restaurada por completo. O templo estava abandonado, o culto não tinha sido estabelecido, mas cada um foi buscar o seu próprio interesse, a ponto de Deus chamar e levantar um profeta e dizer: vocês estão priorizando aquilo que não é para priorizar. Eu quero que vocês priorizem a mim e eu vos abençoarei. Queridos, quando nós observamos isso, quem sabe eles pararam por causa do desânimo, por causa dos inimigos, mas o fato é que eles não estavam priorizando. O fato é que quando a gente traz essa mensagem para nós hoje, não é muito diferente dos tempos de Ageu. Muitos de nós estamos servindo a Deus no segundo plano. Porque se é para a gente assistir um jogo de futebol, se é para ir no estádio assistir um time favorito, se é para ir fazer um hobby que você gosta, não tem desculpa, não tem falta de força, não tem falta de recursos. Mas quando se fala em orar, em ler a palavra, em estar na casa de Deus, aí não tem força, não tem recurso, não tem coragem. Quando se fala, irmãos, que é para caprichar no seu serviço, no seu trabalho, na sua empresa, a pessoa faz com todo cuidado, com toda dedicação, com o melhor dela, porque ali está em jogo o seu emprego e o seu negócio. Aí capricha, aí ele faz um detalhes, aí ele faz com amor, com fervor. Mas quando se fala que é para Deus, quando se fala que é para a obra de Deus, quando se fala que é para algo em comunhão com Deus, aí faz de qualquer jeito. Aí não há dedicação da mesma forma, não há o mesmo empenho, fica em segundo plano. Então nós observamos hoje que muitos têm priorizado os seus próprios interesses e negligenciado aquilo que é de Deus. Isso estava acontecendo com Israel, isso estava acontecendo com o povo, e Deus levantou o profeta Ageu. E hoje eu quero dizer aqui que o Senhor Deus me coloca hoje aqui para dizer para você: precisa colocar Deus como prioridade na sua vida, porque você vai ver o agir de Deus na sua vida. Porque nós vamos observar o que acontece dentro desse texto quando não se prioriza Deus. Quando nós priorizamos os nossos negócios, deixamos Deus no segundo plano. Algumas coisas acontecem. A falta de prioridade com Deus gera algumas consequências. A primeira dela, a falta de prioridade com Deus gera desculpas. É muito interessante isso. Gera desculpas. Alguém certa vez disse assim, que quando alguém quer, ele faz acontecer. Quando não quer, inventa desculpa. Na verdade, as desculpas camuflam a falta de interesse e prioridade. Muitas desculpas. Quando a gente lê o versículo de número 2, a palavra de Deus diz assim, se você quiser acompanhar o texto: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Primeira desculpa deles: Senhor, não está no tempo ainda, não é a hora, não chegou o momento. Nós estamos aqui, chegando, seguindo a nossa vida, mas não chegou o tempo ainda. Irmãos, quando a gente observa isso, na verdade era uma desculpa.
uma desculpa que eles estavam dando para amenizar a culpa, ou para mostrar que eles realmente não tinham dado a prioridade, porque eles tinham uma desculpa para isso. Irmãos, geralmente nós somos mestres em dar desculpas. Nós somos peritos em colocar a responsabilidade no outro. Porque a falta de prioridade gera desculpas. Quando não se quer algo, cria-se desculpas. Infelizmente é uma verdade. Porque quando é algo que você quer, que nós queremos, aí nós acordamos de madrugada, aí nós fazemos horas extras, aí nós corremos atrás, aí não tem cansaço, não tem falta de recurso, porque é do nosso interesse. Aí nós colocamos em primeiro lugar. Mas quando não há prioridade, nós inventamos desculpas. Não é hora. Eu não tenho talento suficiente. Eu não tenho tempo. Eu sou muito novo. Ninguém vai me ouvir. Ou às vezes a pessoa diz: eu não tenho recurso, eu não tenho nenhum talento, eu não sei o que eu quero da minha vida, eu não sei o que eu faço. Irmãos, se coloque à disposição de Deus, que hoje Deus vai te usar em nome do Senhor Jesus. Coloque-se à disposição de Deus, porque o tempo não é para depois, o tempo se chama hoje. Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando para priorizá-lo hoje. Deus quer que você o sirva com fervor hoje, porque Ele tem uma obra na sua vida. Então pare de inventar desculpas, que isso aí não cola nem com a gente, muito menos com Deus. Porque Deus sabe que no fim das contas, o que está faltando é prioridade e é o querer. Deus então mostra isso para eles. Mas uma das coisas que a gente observa, isso aqui é interessante, que quando não há prioridade, nós criamos medidas paliativas. O que é uma medida paliativa? É uma resolução aparente de um problema que na verdade não resolve o problema. Político é bom para fazer isso. É interessante que no capítulo 3 de Esdras, logo quando eles chegam em Jerusalém, a primeira coisa que eles fizeram, que eles reconstruíram, foram o altar do holocausto. O templo ainda estava todo destruído, mas eles ergueram o altar do holocausto e ofereceram sacrifícios ali para adorar a Deus em gratidão. Mas só o altar eles reconstruíram. Depois eles iniciaram a reconstrução do templo, lançando os alicerces. Mas a primeira atitude deles foram reconstruir o altar, e ali eles ofereciam sacrifícios. Quando parou a obra, eles se contentaram com o altar. E ali eles ofereciam sacrifícios, todos os dias, os sacerdotes. E ali eles achavam que estava tudo bem, sendo que a ordem de Deus tinha sido reconstruir o templo, mas eles reconstruíram só o altar. Então eles criaram essa medida, dizendo: Senhor, mas pelo menos a gente está oferecendo os sacrifícios aqui. Se você ler o capítulo 2, vai ver que eles ofereciam sacrifícios nesse altar. E esse altar virou simplesmente uma medida paliativa, como uma desculpa ou algo para aliviar a consciência, dizendo: pelo menos nós estamos aqui, Senhor. Nós oferecemos os sacrifícios diários. Pelo menos o altar está levantado. Mas Deus disse: eu não quero só o altar, eu quero que você levante o templo. A missão era reconstruir o templo, mas eles criaram essa medida para aliviar. E nós não fazemos a mesma coisa? E nós não criamos medidas paliativas para tentar aliviar a nossa consciência? Para tentar dizer: eu não estou tão mal assim. Pelo menos eu vou no culto nos domingos. Eu não estou tão mal assim. Pelo menos eu leio um versículo a cada uma semana. Eu não estou mal assim. Pelo menos eu dobro meu joelho 5 minutinhos antes de dormir. Eu não estou tão mal assim, que a cada uma vez no mês eu estou indo. Na verdade, isso chama-se medida paliativa. Isso aí é para aliviar a nossa consciência. Mas o que eu quero dizer para você: Deus hoje chama você para um compromisso mais profundo, sincero e verdadeiro com Ele. Porque Deus tem coisas grandes e firmes para revelar a você. Deus está dizendo: eu quero ser prioridade na sua vida. Eu não quero ser segundo plano. Eu não quero ser o resto. Eu não quero o resto do tempo, o resto do seu dinheiro, o resto das suas coisas, o resto da sua força, o resto da sua inteligência. Eu quero você por inteiro, e eu quero que você priorize. Quando nós falamos isso, não estou querendo dizer que as pessoas têm que deixar de trabalhar, de estudar, de fazer as coisas. Não, jamais.
mas mesmo fazendo isso, priorizando a Deus acima de todas as coisas. Nós estamos vivendo um período de superficialidade, em que as pessoas veem a igreja como uma medida paliativa, simplesmente para dizer assim: eu pelo menos estou indo, vou pagar os meus pecados, segunda eu peco de novo, domingo que vem eu volto de novo. Quantos vivem assim? Quantos cristãos nominais, sejam evangélicos ou católicos, vivem assim? Mas o que eu quero dizer, está na hora, Deus hoje está dizendo assim: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, avaliem cuidadosamente o que vocês têm feito e quais são os resultados. A minha pergunta para você é isso que Deus quer? É isso que Deus quer de nós? Foi para isso que Deus nos chamou do exílio, da escravidão? Para cada um simplesmente se mergulhar nos seus próprios interesses e colocar Deus no segundo plano? Não, Deus chamou você para servi-lo de todo o coração, de todo o entendimento, e amá-lo com toda a força e servi-lo de todo o coração. Hoje Deus nos chama à reflexão. Hoje Deus está fazendo como fez com o povo de Israel, dizendo: prestem atenção nos vossos caminhos, olhem se isso está certo. Foi isso que Ele está dizendo para os israelitas. Então, quando a gente observa que às vezes as medidas paliativas que nós criamos são só meios para a gente camuflar uma falta de compromisso, uma falta de prioridade. Mas quando a gente analisa, quando não se prioriza Deus, nós observamos que eles começaram a sofrer algumas consequências. Além das desculpas, das medidas paliativas, eles começaram então a sofrer algumas consequências. Versículo 6 diz assim: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário num saquitel furado ou num saco furado. É como se Deus está dizendo: por vocês não me priorizarem, vocês estão tendo uma crise nas suas vidas. Pela falta de prioridade, está desencadeando uma crise na sua vida. É por isso, irmãos, que às vezes nós dizemos, estamos às vezes vindo na igreja, não priorizamos Deus e nós vivemos submersos em mares de problema. Às vezes existem problemas que acontecem, não é culpa nossa, simplesmente acontece. Você é fiel, está buscando a Deus, mas tem coisas que acontecem, que é consequência da nossa falta de prioridade a Deus. Porque quando não se prioriza Deus, escute, quando não se prioriza Deus, nós tendemos a tomar decisões erradas. Tendemos não, nós tomamos decisões erradas. Quando não se prioriza Deus, nós compramos o que não deve. Nós adquirimos hábitos que não se deve ter. E às vezes nós estamos submersos em algo que nos prejudica financeiramente. E às vezes simplesmente é porque falta prioridade de Deus, de estar em comunhão com Deus, de estar servindo a Deus mais fielmente. Às vezes na ânsia de fazer as coisas para si próprio, ele se endivida, ele entra num mar de problemas. Ou às vezes ele entra numa escravidão de um pecado terrível que ele não consegue sair. Esses dias eu conversei com alguém e essa pessoa disse: Walter, eu não consigo me controlar. Eu estou escravo desse pecado. Parece que me amarraram e eu tento sair e não posso. Parece que quanto mais eu quero sair, mais eu me envolvo. Eu tento me livrar desse pecado, eu tento me livrar desse relacionamento, eu tento me afastar, mas isso me prende. E o pecado tem esse poder. Eu disse para ele: primeira coisa, busque a Deus. Porque não adianta você querer consertar a vida sem o altar estar consertado. Priorize Deus, que Deus vai te ajudar a vencer essas adversidades. Porque existem problemas que vêm na nossa vida porque nós não priorizamos Deus, agimos da nossa forma, do nosso jeito, e as coisas consequentemente acontecem erradas. Então, se você quer ter uma reviravolta na sua vida, você que entrou hoje aqui e essa palavra está sendo para você, e Deus sabe para quem está sendo essa palavra, priorize Deus,
e Deus vai te ajudar e te abençoar e te livrar do poder, do pecado e do poder das dificuldades. Mas não adianta a gente achar que a gente vai conseguir servir a Deus, fazer as coisas, sem nós não priorizarmos Deus. Porque até mesmo os nossos projetos são frustrados quando nós não priorizamos Deus, quando não colocamos Deus em primeiro lugar. O versículo 9 diz assim: olhaste para muito, e eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando trouxeres para casa, eu lhes assoprei. Deus está dizendo assim: por vocês não me priorizarem, vocês planejam muito, mas não fazem nada. Vocês desejam muito, mas não alcançam nada. Vocês querem muito, mas não conseguem nada. Porque quando nós não priorizamos Deus, nós não colocamos em prática os planos. Nós não conseguimos seguir à frente. Nós conseguimos avançar na nossa vida. Então o que acontece? Deus fechou os céus para ele. Deus fechou os céus para os israelitas. Deus fechou os céus de tal forma que o versículo 11 diz assim: eu fiz a seca sobre a terra, e sobre o monte e sobre o trigo, e sobre o mosto e sobre o azeite, e sobre toda a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos, das vossas mãos. Ele está dizendo: eu cerrei os céus. As bênçãos de Deus foram cessadas. E é interessante que Deus faz isso, não é porque Ele é mau, porque Ele gosta de ver sofrer. Na verdade, isso é uma forma de dizer para o povo israelita: ei, preste atenção, eu quero que vocês voltem para mim. Eu só quero chamar a tua atenção. Eu só quero mostrar o que está acontecendo, como que estão os seus caminhos, porque eu vou fechar os céus para chamar a tua atenção. E às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus faz para chamar a nossa atenção, para dizer assim: eu quero que vocês me busquem com mais fervor. Eu quero que vocês me sirvam com prioridade. Eu quero que você me adore com fervor. Eu quero que você me sirva com todo amor e carinho e com toda vida com Deus. Quando nós observamos isso, nós observamos que Deus quer que nós servimos a Ele com prioridade. Quando nós analisamos a palavra de Deus, nós percebemos no capítulo 13, no versículo 13, que quando o povo, quando Ageu, quando o sumo sacerdote Josué, e quando todo o povo ouviu a mensagem de Deus, a palavra de Deus diz que todo o povo ouviu a mensagem e disseram: não, nós agora vamos priorizar a Deus. Nós vamos. A palavra de Deus diz no versículo 14: e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor, do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, do 2º ano do rei Dário. Quando eles ouviram a mensagem de Deus, eles disseram assim: nós precisamos voltar. Nós precisamos fazer a obra. Nós precisamos priorizar Deus. Nós erramos. Nós negligenciamos. Eles ouviram a mensagem. E eles ouviram a mensagem de Deus. E eles decidiram então dizer: Senhor, a partir de agora nós vamos fazer um compromisso com o Senhor. A partir de agora eu quero servir a Deus com prioridade. Eu quero te adorar com prioridade. Nós vamos fazer a tua vontade. Queridos irmãos, que nessa noite, que essa mensagem, ele chega ao teu encontro a ponto de fazer o que eles fizeram e dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou selar um compromisso com o Senhor. Que nessa mensagem de hoje você possa ter a mesma atitude deles e dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou te servir melhor. Eu vou parar de dar o meu resto e eu vou começar a buscar o Senhor com mais fervor. Eu vou começar a priorizar o Senhor. Eu vou começar a ser participante da tua obra. Eu vou começar a ser, Senhor, alguém que está servindo a Deus com fidelidade, com amor, com dedicação. Hoje Deus está chamando cada um de nós, eu, você e todos nós,
para sairmos de um compromisso superficial e assumirmos um compromisso forte, verdadeiro e sincero com o Todo-Poderoso. Para nós tirarmos essas medidas paliativas, essas desculpas e dizermos como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem sabe você entrou hoje aqui e está da mesma forma, servindo a Deus sem prioridade, deixando tudo para o segundo plano. Usa a Bíblia, o culto somente como uma medida paliativa, mas hoje Deus está te chamando por um compromisso mais profundo e sincero. E eu tenho certeza que Deus está fazendo isso, não é para te castigar, é porque Ele te ama e Ele tem coisas grandes e firmes para revelar na sua vida, que você precisa estar servindo a Ele com prioridade. É hora de nós, irmãos, como igreja, aplicar o nosso coração nos nossos caminhos. É hora da gente avaliar cuidadosamente como estamos andando e se de fato estamos agradando a Deus ou não, ou se nós estamos como o povo de Judá, arrumando desculpas, servindo a Deus de maneira em segundo plano. Mas hoje Deus está chamando a cada um de nós para um compromisso sincero e verdadeiro com Ele. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia, louvado seja Deus. A segunda verdade que eu vejo é que devemos servir a Deus com perseverança. Note que depois deles ouvirem, eles iniciaram a construir. Eles começaram a fazer a obra de Deus. Eles começaram a reconstrução do templo, principalmente dos alicerces. E chegou um determinado momento em que Deus envia a segunda mensagem. A primeira mensagem foi a que nós falamos. A segunda mensagem no capítulo 2, Deus envia uma nova mensagem. Depois de um mês que eles começaram a reconstruir o templo, Deus envia uma nova mensagem. E Ele, usando Ageu, diz assim, versículo 3: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta casa como nada em vossos olhos, comparada àquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Eles começaram a trabalhar, eles ouviram a voz de Deus, mas começou a entrar no arraial um sentimento de desânimo. É muito interessante, porque no capítulo 3 de Esdras, na primeira vez que eles começaram a reconstruir, antes de parar 15 anos, quando eles levantaram o alicerce, havia duas gerações. Esdras capítulo 3 mostra a geração dos mais velhos, que conheceram o templo de Salomão, que foi destruído, e era um templo extremamente glorioso, com ouro, madeira preciosa, pedra preciosa, coisas de maravilhosa aos olhos humanos. Eles conheciam aquele templo, e aquele templo foi derrubado. Mas quando eles começaram a reconstruir, esses senhores que conheceram há décadas o templo, começaram a chorar, dizendo assim: esse templo aqui não chega nem aos pés do templo de Salomão, meu Deus. Oh, não tem ouro, não tem prata, sabe, mal acabado, porque não era a mesma condição da época do rei de Salomão, é lógico. Mas a geração mais jovem festejava de alegria, porque estava vendo o templo sendo reerguido. Mas a geração mais velha chorava por ter conhecido o templo. Então esses mesmos senhores, esses anciões que ainda estavam vivos e que conheceram o templo, estavam ali quando Ageu profetizou e quando eles começaram a reconstruir. Provavelmente eles começaram a dizer: ih, rapaz, esse templo aí que eu estou vendo, vocês estão arrumando, olha, nem chega aos pés do templo que eu já vi com os meus olhos. Isso aí é como nada. Esse templo que vocês estão fazendo aí é como nada. E olha que, quem sabe, eles nem trabalhavam por causa da idade, mas estavam desanimando os mais novos.
Então, quando Deus percebe isso, que estava um desânimo já invadindo a congregação, porque alguns estavam dizendo assim: esse templo aí é inferior demais ao que eu já conheci, não significa nada. Deus então envia um profeta e diz: vocês estão dizendo que esse templo não é nada, mas eu quero dizer para você: perseverai na obra, porque a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia, irmãos. Aqui, irmãos, é algo muito interessante. A gente não é só fazer a obra, servir a Deus com prioridade, mas perseverar nisso. Constantemente vamos ser desanimados. Constantemente vamos ter pessoas para dizer: olha, não faz. E eu quero dizer aqui, irmãos, ali teve um choque de gerações. E as coisas mudam. Eles não entenderam isso. Era outro tempo, era uma outra forma. Eles viviam no saudosismo do passado. E Deus disse: é outro tempo, não é mais aquele. E começaram a desanimar, irmãos. Nós precisamos entender que para cada tempo Deus tem uma obra de um jeito, num determinado lugar, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. E o mais importante é a glória de Deus sobre esta casa, em nome do Senhor Jesus. O mais importante às vezes, irmãos, não é começar, mas é perseverar. Às vezes vão querer te desanimar, vão querer dizer: isso, esse trabalho aí não é nada, essa obra aí que você está fazendo não vai dar em nada, isso que você está fazendo não significa nada. Irmãos, não dê ouvido àqueles que desanimam a cada um de nós, mas perseverem na obra, porque Deus é com você. Não deixe ninguém te desanimar de servir a Deus. Não deixe ninguém dizer: não adianta, não serve. Para quê? Para que orar? Para que evangelizar? Para que ler Bíblia? Sabe, para que estar presente nos trabalhos? Para que ajudar? Isso aí não está fazendo diferença nenhuma. Você que pensa, às vezes nós sentimos isso, mas está fazendo uma grande diferença. E Deus vai revelar a glória dele para cada um daqueles que perseveram na obra do Senhor. Uma das coisas que vejo aqui, irmãos, é que nós precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos agentes que desanimam os crentes, como aqueles senhores do passado, que por fazer uma comparação de como era, desanimavam os mais jovens que estavam dispostos a trabalhar, por causa de um saudosismo, algo que viu no passado e passou. Nós precisamos ser agentes de ânimo, agentes que injetam ânimo, agentes que mostram a verdade, mas que está dizendo: vamos em frente, vamos trabalhar, vamos buscar a Deus, vamos servir a Deus. Porque eu quero dizer uma coisa: se Deus está conosco, irmãos, isso é o que mais precisamos, é da presença de Deus sobre a vida de cada um de nós. Irmãos, som bonito, um equipamento bom, tudo isso é ótimo, mas o que a igreja mais precisa é da glória de Deus sobre ela. E às vezes a gente achando que a gente precisa de algumas coisas, mas nós precisamos da presença de Deus. E se você tem essa presença, continue trabalhando. Não permita que o desânimo invada o teu coração. Quando a gente lê esse texto, irmãos, eu observo que quando nós devemos servir a Deus, só que nós devemos servir a Deus na esperança de que nós seremos abençoados. Escute, 3 meses depois deles começarem a reconstruir, e quando eles novamente reerguem os alicerces, o fundamento da casa, Deus envia mais uma mensagem para eles, dizendo no versículo 18 do capítulo 2: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro, nem videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seu fruto, mas desde este dia vos abençoarei. Quando eles decidiram fazer a obra, quando eles perseveraram na obra, em servir a Deus, 3 meses depois Deus disse: como que está o seu celeiro? Está vazio, né?
as suas plantações não dão fruto, mas a partir de hoje, a minha bênção será sobre vocês. Porque começaram a priorizar Deus, começaram a perseverar em servir a Deus, começaram a servir a Deus com fervor. E Deus disse: a crise estava feia até hoje, mas a minha bênção, os meus céus que estavam fechados vão se abrir, e eu derramarei bênçãos abundantes sobre essa nação. Irmãos, se nós queremos ser abençoados, se nós queremos ver o céu aberto, nós precisamos servir a Deus com prioridade. Precisamos perseverar em servi-lo, para que aí sim nós veremos os céus abertos sobre nós. Porque quando nós decidimos servir a Deus com prioridade, Deus abre os céus, Deus abençoa, Deus abre as portas. Deus diz: agora vocês colocaram-me no devido lugar, que é a prioridade. Agora eu vou abençoar vocês. Eu vou repreender o devorador. Eu vou fazer com que agora o seu salário, que parecia um salário que era num saco furado, ele vai render. Você vai ser abençoado. Você vai ser próspero. A minha bênção estará sobre vós. Quantos querem nesse dia ser abençoado? Aleluia. Hoje Deus está chamando a cada um de nós para um compromisso mais profundo com Ele. Porque Deus tem bênçãos extraordinárias para derramar na sua vida e na nossa vida. Mas não adianta a gente querer dizer que isso vai acontecer se não houver prioridade, se não houver perseverança, se não decidirmos servir a Deus com afinco. Os céus continuarão fechados. Mas se nós tomarmos uma decisão de dizer: Senhor, a partir de hoje, assim como aqueles israelitas, Senhor, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar. O que o Senhor quer de mim? Eu quero priorizá-lo. O que eu preciso fazer? Aonde eu tenho que ir? O que o Senhor quer de mim? Irmão, se você entrou hoje aqui e diz assim: eu não sei o que Deus quer de mim, mas se você se colocar à disposição dEle, priorizando Ele, Ele vai revelar a sua vontade para você. Ele vai falar para você. Ele vai te esclarecer. Porque não adianta a gente querer saber o que Deus quer, se nem priorizamos ao próprio Deus. Se não simplesmente o deixamos em segundo lugar, em segundo plano. Mas se nós colocamos Ele em primeiro lugar, Deus vai nos abençoar. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Convidar aqui o Ministério de Louvor. A mensagem do profeta Ageu é tão atual hoje, irmãos, que hoje Deus está dizendo para cada um de nós: vocês avaliem os seus caminhos e veja quais são os resultados. Hoje Deus está dizendo assim para nós: você tem me priorizado? Você tem feito a minha vontade? Você tem realizado o que eu quero? Ou você tem criado desculpas, medidas paliativas? Hoje Deus está chamando a mim e a você para sairmos da superficialidade e assumirmos um compromisso sincero e profundo com o nosso Deus. Porque quando nós analisamos, o que falta às vezes é a falta de comprometimento com o próprio Deus. E simplesmente nos dedicamos à nossa vontade, aos nossos negócios, à nossa vida, e deixamos Deus em segundo plano. Mas eu quero dizer uma mensagem para você: se você priorizar Deus, Deus cuidará de você. Se você priorizar Deus, Deus abrirá as portas para você. Se você priorizar Deus, Ele vai fazer todas as coisas para que você seja abençoado. Se você colocar Deus em primeiro lugar, Deus sabe de tudo que você precisa e Ele vai acrescentar tudo para você. Se você colocar Deus em primeiro plano, pode ter certeza que os céus estarão abertos sobre você e você será próspero e abençoado na presença de Deus.